por causa de tantas investidas que o adversário da nossa alma, ele investe, ele lança contra a igreja. Ser mais conhecedor e também buscar mais a graça de Deus em oração, porque o que nós estamos vendo nesses últimos dias da igreja, que nós estamos vendo cada vez mais que os dias se passam, nós estamos vendo o adversário da nossa alma, permita-me por gentileza, ganhando muito terreno, certo? E a igreja, ela vai ficando cada vez mais um pouco sensível, um povo sensível demais com respeito às coisas em que nós estamos vendo acontecer. Sabemos que o adversário, ele investe contra o reino de Deus, e investindo contra o reino de Deus, ele começa investindo nas pessoas, naqueles que abrem brecha para que ele possa tomar posse, ele possa governar a sua vida. Nós observamos e vimos isso nesses últimos dias. Muitas pessoas, permitam-me por gentileza, que se dizem ser cristão, e até a palavra ser cristão hoje nós observamos é questão de status, é questão de boa apresentação, e nós observamos, a Bíblia Sagrada nos fala em que o seguidor de Cristo, ele vai de encontro a tudo aquilo que o mundo prega. Quando eu falo mundo, eu falo um sistema maléfico, tudo aquilo que o mundo prega, tudo aquilo que o mundo ensina, tudo aquilo que o mundo, ele procura deixar a mente do homem cauterizada. E nós observamos que quando se trata da pessoa ser cristão, nós vimos que são aqueles que seguem a Cristo, e quem seguem a Cristo, nós observamos, como diz a palavra de Deus, nos mostra a palavra de Deus, vive uma vida diferente, vai em oposição a este mundo. Observamos, meus amados e queridos irmãos, em que quando o homem entrega a sua vida ao Senhor Jesus, nos mostra a Sagrada Escritura, em que o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar no coração do homem, ele passa a habitar na vida do homem, pelo que nós observamos algumas expressões de algumas passagens, nos diz em que o Espírito de Deus se reveste do homem, o Espírito Santo de Deus se apodera do homem, o Espírito Santo de Deus habita no coração do homem. E eu gosto muito dessa expressão quando diz que o Espírito Santo de Deus se reveste, certo, do homem, quer dizer, entra no coração do homem, e esta matéria aqui passa a ser templo de Deus e morada do Espírito Santo. Observamos em que no trabalhar do Espírito Santo, ele convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. E nós observamos que o homem agora integra-se à grande família, a família de Deus. É aí onde nós vimos em que começa agora o processo da regeneração, da justificação, começa agora a mudança na vida do homem, da remissão, e nós observamos em que no homem também chega também o processo da santificação. No processo da santificação, nós observamos que o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a vivermos uma vida santa, uma vida separada, uma vida de retidão,
uma vida aonde o mundo ele passa a ver em nós que nós realmente somos diferentes. Nós conhecemos pessoas em que quando aceitaram, quando entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, muitos disseram a Ele: eu não dou 8 dias, eu não dou 15 dias. Diz assim: olha, se ele passar um mês, é muito, logo logo ele vai sair, ele vai cair, ele não vai suportar. Mas quando começa a observar agora o cristão, que ele só deu 15 dias, aí muitos dizem assim: o que foi que aconteceu com você, que você agora permaneceu nesta nova lei? Você permaneceu agora dizendo que serve a Jesus, que é santo, como os crentes, eles dizem. Aí o cristão agora começa a dizer: é porque a minha vida, ela foi transformada, ela foi regenerada pelo poder do Evangelho. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Então nós observamos que o Espírito Santo de Deus, quando ele habita no coração do homem, nós observamos que começa agora a haver uma transformação. E nós falamos aqui primeiro na transformação da disposição mental, aonde nós vimos em que direciona todo o nosso corpo. Nós vimos, meus amados e queridos irmãos, falamos aqui desta conversão. Falamos aqui que o Espírito Santo de Deus não habita em qualquer templo, em qualquer morada, porque Ele é santo. Nós observamos que o Espírito Santo de Deus, Ele é santo, e Ele sendo santo, Ele não habita em qualquer casa, Ele não habita em qualquer coração. Nós fomos chamados para vivermos uma vida separada, diferente, para a glória de Deus. Glória a Deus. Nós mostramos aqui e falamos também para os amados irmãos o que diz exatamente Romanos capítulo 8, versículo 9, falando com respeito que nós não estamos vivendo mais na carne, mas sim no Espírito. E esse viver na carne, nós observamos que se trata exatamente das obras infrutíferas da carne, que a Bíblia Sagrada nos fala, o apóstolo fala que diz que é inimizade, contenda, porfia, dissensões, prostituição, lascívia, glutonaria e muitas coisas. A Bíblia Sagrada nos fala, o apóstolo Paulo, ele classifica na sua carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo, ele falando com respeito a esse templo em que agora é a habitação do Espírito Santo, ele diz: não sabeis vós, em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19, não sabeis vós que vosso corpo é templo de Deus, é templo do Espírito Santo, e que habita em vós, porventura proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós observamos em que o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Coríntio, quando nós vimos em que havia na igreja de Coríntio divisões, uns dizendo que era de Paulo, outros dizendo que era de Pedro, outros dizendo que era de Apolo, outros dizendo em que era de Cristo. E nós vimos em que era uma igreja não espiritual, porque uma igreja espiritual, ela não é dividida. Uma igreja espiritual, ela não vive na carne. Uma igreja espiritual, ela não vive exatamente como vive pessoas que não seguem a Cristo. Observamos que uma igreja espiritual, como nos mostra a palavra de Deus, é uma igreja que vive em santificação, é uma igreja que vive separada, é uma igreja que vive exatamente em novidade de vida.
Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Então nós observamos que Paulo, ele fala muito bem sobre isso, mostrando que o nosso corpo não é corpo de meretriz, não, Senhor, mas é um templo de Deus e é uma morada do Espírito Santo. Nós vimos, amados, que o apóstolo Paulo, ele na sua maior parte, ele exorta a igreja nesta carta. E ele vem falando exatamente sobre o comportamento de santidade no sentido ético. Observamos quando se fala essa palavra ético ou ética, nós observamos em que muitos eles chegam até dizer que é uma expressão cafona. Eu me lembro uma certa feita que eu escrevi uma apostila exatamente para dar palestra para a juventude e adolescente, e na palestra eu falo muito sobre a ética. E eu mostrei a uma certa socióloga, ou uma pessoa que trabalha em assistência social, e ela disse: pastor Abimael, isso aqui é muito cafona, pastor Abimael. Olha, o senhor transmitir isso para a juventude, levar a juventude a isso aí, isso é muita cafonice. Eu disse: olha minha senhora, pode deixar, vamos continuar sendo cafona, vamos continuar indo de encontro a tudo isso que a senhora prega e tudo isso que a senhora me diz, mas vamos continuar nesta linha. Por quê? Porque o cristão, ou ele vive em uma nova vida, ou, amados, para que ser cristão se nós vamos viver da mesma forma que vivíamos no mundo? Nós aceitamos a Cristo para termos realmente uma vida diferente. Escuta só, e por termos a vida diferente, não quer dizer que nós aproveitamos menos a vida do que aqueles que não têm Cristo. Eu costumo dizer que nós aproveitamos a vida. Agora, esse aproveitar de vida é um modo de qualidade de vida. O cristão que serve a Jesus, que obedece a palavra de Deus, ele não deixa de viver, ele não deixa de aproveitar a vida, mas ele aproveita a vida de uma forma de qualidade. A qualidade da vida dele é melhor. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Então Paulo, ele fala sobre um comportamento de santidade no sentido ético. Podemos observar que a palavra ético significa tudo aquilo que está relacionado com o comportamento moral do ser humano e a sua postura no meio social. Ora, amados, oposição a isso se chama antiético. Mas nós observamos também que ético refere-se à ética, uma parte da filosofia que estuda os princípios morais que orientam a conduta humana, mediante uma escolha que possa afetar terceiros. A ética funciona como um juiz que irá avaliar a escolha feita por cada pessoa. O dilema ético surge quando há necessidade de se fazer uma escolha difícil, desagradável e que implica um princípio moral. Observamos em que a palavra ético, nós observamos que se refere à ética e fala sobre o comportamento. Fala exatamente sobre a situação moral do ser humano, aquilo em que a sociedade ou as leis, aquilo em que a minha consciência ela está dizendo, em que aquilo ali exatamente não vai afetar ou prejudicar outras pessoas. Vamos lá,
nós observamos em que eu estou em uma fila de banco. Escuta só, não existe lei escrita para dizer que eu tenho de ficar na fila de banco, mas a sociedade, ela colocou esta regra, que quem chega por último vai lá para trás. Se eu furo esta fila, se eu rompo esta fila, se eu passo desrespeitando todos aqueles que estavam ali, quem sabe até horas, e eu vou lá e rompo tudo isso, ora, a sociedade ou aqueles que estão na fila vai dizer: que homem mal educado, que homem que não respeita ninguém, nem respeita a regra. Esse homem, ora, está classificado como uma pessoa antiético. Aleluia. Então nós observamos em que a ética, nós vimos em que nos leva exatamente a nos moldar, a exatamente a elevar o cidadão. Escuta só, quem pratica ou uma pessoa ético, nós observamos em que ele não perde, mas ele ganha. Por quê? Porque nós observamos com respeito o seu comportamento. A forma de agir em uma sociedade determina exatamente o comportamento do indivíduo, como ético ou antiético. Como nós já falamos aqui, ser ético ou ter um comportamento ético refere-se ao modo exemplar de viver baseado em valores morais. Escuta só, aí aqui nós observamos em que ele prende para quê? Para que quando as pessoas quiser mudar o comportamento, ou muda o comportamento, e esse comportamento ele é repetitivo, isso não quer dizer que todo comportamento deve ser aceitado, mas nós vimos que um comportamento ético, exatamente como nos mostra aqui, aonde se baseia em valores morais. Escuta só, amados, isso aqui é muito importante para cada um de nós. Por quê? Porque é isso aqui em que nós estamos, muitos estão perdendo, famílias estão perdendo exatamente esta base de valores morais. Filhos estão perdendo esta base de valores morais. Permita-me, por gentileza, senhores casados, muitos estão perdendo os valores morais. Permita-me, por gentileza, senhoras casadas, muitas estão perdendo os valores morais. Se perde o valor moral, amados, vai cair numa anarquia. Se perde o valor moral, vai cair exatamente em um deslize, exatamente, vai deslizar exatamente para um dissolvimento de uma família, de uma sociedade. Por quê? Porque perdeu seus valores, porque perdeu exatamente valores morais. E são esses valores morais, amados, em que nos põe limite. São esses valores morais que nos põe, que nos coloca em uma consciência sadia. Por quê? É isso que nós estamos vendo. Muitas pessoas perdendo esses valores. Se nós nos dirigimos, permita-me por gentileza, a jovens e pessoas acadêmicos, aonde você vai, aonde era para ter pessoas bem instruída, aonde é para ter pessoa de uma mente bem elevada, aonde é para ter pessoa bem orientado, nós observamos, permita-me por gentileza, que os nossos jovens estão perdendo o pudor, os nossos jovens estão perdendo o respeito, os nossos jovens, permita-me por gentileza, vai uma palavra mais forte, estão perdendo a vergonha. E perdendo a vergonha, nós observamos que praticam coisas absurdas, fazem coisas absurdas, pessoas agindo
como age qualquer animal irracional, pessoas agindo como se age qualquer animal que não tem exatamente o que tão precioso que Deus deu ao homem, que se chama exatamente atributos. O que o animal tem é instinto, nós temos atributos, e dentro desses atributos, amados, nós observamos que nós temos sentimento, nós temos exatamente determinação, nós temos exatamente, como nós observamos, nós pensamos, aleluia, e tantos atributos que tem o ser humano, porque o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Mas o que nós estamos vendo é que muitos estão agindo irracionalmente. Escuta só, por gentileza, e nós vamos aqui ver no decorrer desta mensagem com respeito a algumas posições. Observamos em que o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele habita no coração do homem, e ele nos leva a vivermos uma vida separada, em santidade ao Senhor nosso Deus. Permita-me, por gentileza, deve-se resultantes da própria cultura. O comportamento antiético resulta da forma de ética ou de uma transgressão das normas definidas em um código ético. Então o que nós aprendemos aqui é exatamente que este comportamento, este bom comportamento em que nós precisamos manter, aleluia, nós observamos que precisamos dar continuidade e não cairmos nas ciladas em que o adversário ele vem jogando contra as famílias, aleluia. Observamos em que o apóstolo Paulo, ele lembra os irmãos de Coríntio que foram chamados para serem santos. Escuta só, foi chamado para serem santos, e o Espírito Santo de Deus, ele nos orienta a falar para a igreja aqui presente: você foi chamado para ser santo, você foi chamado para ser separado, você foi chamado para ser propriedade de Deus, você foi separado, foi escolhido para ser santo. Diz aí ao teu irmão: você foi separado, você foi escolhido para ser santo. Diz o Pai: para ser santo, separado deste mundo. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Observamos, meus amados irmãos, que a designação santo ou santificado é uma maneira breve de se referir àqueles que foram santificados em Cristo. Então é por intermédio de Cristo que nós vivemos esta nova vida. Uma mudança profunda de atitude e comportamento por parte dos coríntios é reconhecida no contexto, certo? E abra a tua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 6, vamos ver aqui 3 versículos importantes. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, 10 e o 11. Eu vou ler aqui e você me acompanha, por favor. Veja só o que é que o apóstolo Paulo ele diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Veja só, e nós precisamos trazer um pouco o contexto histórico e como o povo de Corinto estava vivendo. Nós observamos que este povo, esta igreja, eu já disse que era uma igreja dividida, era uma igreja aonde o que nos dá a entender, predominava os ensinamentos dos grupos que diziam ser de Cristo. Por quê? Porque Paulo ele exorta a igreja e ele começa a dizer: tudo que é lícito,
mas nem tudo me convém. Esse grupo dizia aos irmãos que o filho podia deitar com a mulher de seu pai, com a sua madrasta, e isso era normal. Nós observamos que Paulo, ele condena esta aberração. Escuta só, então Paulo, ele diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Observamos, amados, que Cristo morreu para todos, mas sabemos que todos ainda não entenderam e não abraçaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Observamos em que no céu não entra esses que estão aqui classificados, os injustos, eles não entram, e essa injustiça em todos os sentidos. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos para o versículo 10. Não erreis, meus amados irmãos. Aí diz assim: olha, quem não vai herdar o reino de Deus? Nem os devassos. Posso continuar a leitura? Posso continuar a leitura? Permita-me, por gentileza, mas está escrito, está na Bíblia. Um certo dia disseram assim: pastor Mael, eu não gosto das suas palavras. Eu digo: então rasga a Bíblia. Pode rasgar a Bíblia, certo? Os irmãos sabem aqui que nós não vivemos batendo exatamente o uso e costume. A gente mostra o que está na Bíblia. Vejam o que a Bíblia diz: não erreis, nem os devassos. Vamos mais adiante. Nem os idólatras. Escuta só. Ele trata aqui de pessoas que vivem uma vida deplorável, depravada. Ele está dizendo que os irmãos não devem viver esta vida depravada. Os devassos, não erreis, irmão, nem os devassos, nem os idólatras. Idolatria é o adultério espiritual. Idolatria é você tirar Deus do centro. Tudo aquilo que é prioridade acima de Deus é idolatria. Pode ser pessoas, eu idolatrar pessoas nós honramos, pessoas nós consideramos. Se tem na sociedade, dentro da hierarquia, uma posição maior do que você, deve ser honrado. Ele está numa situação maior do que você, então se honra. Permita-me, por gentileza, aí eu vou falar da nossa hierarquia. Se deve honrar auxiliar, se deve, olha para cá, se deve honrar dirigente de grupo, se deve honrar o diácono. E o diácono, diz a palavra de Deus, que é uma pessoa de confiança, que está entre o ministério e a igreja, que se dê ao respeito também. A igreja respeita e o diácono se dê ao respeito. Aí vem o presbítero, deve ser honrado, o evangelista, o pastor. Aí dentro desta hierarquia, como a Bíblia Sagrada nos fala sobre os que assumem o santo ministério, nós observamos que agora vem a questão da mesa. A mesa diretora da igreja se deve ser honrada, se deve ser respeitada. E quando se quebra isso, a pessoa vai ser ridicularizado. Por quê? Porque perdeu o respeito. Ele não respeita os seus superiores. Observamos, amados, em que nos mostra aqui agora, quando se trata de ídolo, idolatria, aí tira Deus do centro.
se deve honrar. E diz mais a Bíblia assim, olha: considera o teu irmão superior a ti mesmo. É a Bíblia Sagrada que diz: considera o teu irmão superior a ti mesmo. Aí você não vai ter problema em honrar e de respeitar. Mas quando se trata de idolatria, deve ser repudiado pela igreja, deve ser vomitada pela igreja. Então diz aqui, olha: não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. E nós observamos aqui em que quando se fala de adulterar, nós vimos aqui vários sentidos de adulterar, certo? Vamos mais adiante. Nem os efeminados. Olha, amados, estamos vivendo um momento onde pregar isso aqui já não está sendo mais tão fácil. Permita-me, por gentileza, faz-me lembrar de um pastor na Holanda, e que quando ele estava pregando, duas pessoas do mesmo sexo se levantou, foi lá na frente e disse: pastor, eu quero que o senhor abençoe nós dois. E o pastor ia dar uma palavra, um brasileiro ia dar uma palavra repreensiva, e o pastor, o presidente daquela igreja, se levantou, foi lá pertinho dele e disse assim: abençoe. Ele diz: mas a Bíblia Sagrada condena. Ele diz: mas abençoe, porque senão a igreja vai pagar uma multa altíssima, a igreja não vai ter dinheiro para pagar, vai fechar a igreja, eu ainda vou preso, e eu não vou ser preso. Abençoe. Hoje no Brasil nós temos liberdade ainda em falar, ainda em dizer. Mas se nós caminharmos por certos caminhos, isso aqui será proibido pregar. Ô pastor Abimael, tem muitos pastores aí: eu vou preso, mas eu falo. Vai nada, irmão, prende e fala nada. Fala não, muitos não falam não. E eu não vou aqui dizer que eu faço, que eu não passei por isso ainda. Só sabe na hora, só sabe no momento. A Bíblia Sagrada nos diz, mas a verdade é que a Bíblia Sagrada diz que esses que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Nem afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja aqui, amados, permita-me por gentileza, se nós não tivermos cuidado, escuta só, e vai entrando no seio da família, porque, amados, escuta só, isso aqui, para muitos já não é mais tão grave. A pessoa com práticas sodomitas, efeminados, com prática de ladrões, ou sendo maldizentes, ou roubadores, já não está sendo algo tão grave assim. Que é isso, pastor Mael? Embora que o comportamento, a ética diz que isso é antiética. Mas hoje, de primeiro, eu me lembro quando eu era pequeno, em que diziam assim: fulano levou um tiro e foi assassinado. Era um absurdo isso. No bairro que eu morava, e eu creio que muitos aqui há de convir comigo, quando alguém dizia fulano levou um tiro e morreu, você dizia: misericórdia, é o fim do mundo, Jesus. Quem aqui viveu essa época, não sou velho não, mas quem viveu essa época de ser admirado quando alguém levou uma facada, levou um tiro. E olha que na época Abreu Lima amarrava um, matava um e deixava o outro amarrado para matar amanhã, no dia seguinte. Quando
antes de Abreu Lima ser cidade, era município do Paulista. E eu me lembro que quando falavam, aconteceu isso, era um escândalo. Mas hoje está assim, fulano leva um tiro. Isso está acontecendo mesmo. Permita-me, por gentileza, e não me leve para o lado político, mas fulano levou uma facada no estômago. Ele merecia mesmo. É bom que ele morra mesmo. Isso é antiético, não é de cristão. O que é que está acontecendo, pastor? É que eu vou dizer eu, não é os irmãos não, só vou dizer eu. Que eu pego minha cadeira, chego lá no meu sofá, me sento, pego o controle remoto, aí começo a colocar, aí começa a vir o nó e a vela. E o nó e a vela diz que trocar de marido é normal. O nó e a vela diz que filho confrontar os pais é normal. O nó e a vela diz que filho deve se rebeliar contra seu pai. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz: filho, honra, respeita, considera teu pai e a tua mãe. É isso que a Bíblia diz. Mas a novela diz: pode se rebeliar contra teu pai. Aí você vai lá, assiste assim, que eu vou mudar aqui para outra novela aqui. Aí vou assistir uma novela bíblica. Aí a novela bíblica está cheia de permita por gentileza, de muita sem vergonheza. Quer dizer essa maneira? Muita sem vergonheza, e eu estou lá. Isso aí, amados, vai entrando na mente do homem. Escuta só. Eu disse aos amados irmãos que tudo está aqui, na mente. Isso vai entrando na mente do homem. E aquilo ali se torna normal. Filho responder pai, mulheres ser infiéis a seu marido, marido ser infiel às suas mulheres, à sua mulher. Isso é normal. Filho espancar os seus pais. E nós observamos, amado, tudo isto está sendo ensinado, tudo isso está sendo motivado, tudo isso está sendo influenciado, e muitos estão sendo levados por esses ensinamentos. O ensinamento é visível, você está vendo ali, e vai para a mente do homem. Ora, certos jogos de videogame, aonde quanto mais você mata, mais vida você tem. E quando vai para a vida real, a pessoa mata e não tem mais vida, ele morre, vai ser sepultado, esperar o juízo. Mas foi influenciado que quanto mais vida ele mata, mais ele tem vida. O inverso das coisas. E a Bíblia Sagrada diz: não entra no reino de Deus. Por isso que Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo, porque possa ser que você consiga salvar muitos e você mesmo não se salva. Então o alerta à igreja é essa: o Espírito Santo de Deus, ele nos move, ele fala conosco, ele diz: olha, meus filhinhos, não erreis, e saiba que nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os... Tem gente, amado, que amaldiçoa de palma em palma. Ele é um maldizente, e saia de perto dele, nada para ele está bom. Ele fica se maldizendo da vida. Ora, amados, chega nas nossas mãos o que Deus determinou, e nós vivemos com aquilo que Deus nos deu, e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. Mas pastor Abimael, a uns Deus dá mais. Ele diz: ele empobrece e enriquece a quem ele quer. Aleluia. Eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar,
mas tudo vem de acordo, aleluia, com a determinação do meu Deus. Versículo 11 diz: e é o que alguém tem sido, estava lá em Coríntio, e é o que alguém tem sido, mas haveis sido lavados, mas não haveis sido santificados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do Senhor. Veja o que é que ele diz: e é o que alguns têm sido. Alguns têm sido o que? Devassos, prostituta, afeminado, maldizente. O que ele diz em cima? Mas haveis sido lavados. Lavado com que, pastor? A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, Jesus, Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, e Ele derramou o seu preciosíssimo sangue, e nos mostra a palavra de Deus que o sangue de Cristo, Ele já tem nos purificado. O sangue de Cristo já tem nos lavado. O sangue de Cristo já tem nos limpado. Limpado de quê? De tudo aquilo que o adversário ele jogou em nós, ou daquilo que nós praticávamos. O sangue de Cristo nos banhou, nos limpou, nos purificou. Por isso que você está aqui dizendo: obrigado, Senhor, porque Tu abriste a minha mente, eu reconheci que Tu és o meu Senhor, por isso eu estou aqui te servindo. Por quê? Porque fomos purificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Você pode dizer ao seu irmão: você já foi purificado pelo sangue de Jesus. Diz de novo: você já foi purificado pelo sangue de Jesus. Purificado a mente, purificado o coração, purificado o corpo. Tudo isso para a glória de Deus. Nós fomos chamados para a santificação pelo Espírito Santo de Deus, que é o agente santificador. Pastor Abimael, isso é muito difícil. Olha, amados, quem tem o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia. Aleluia. Ele é o agente da santificação. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos levanta, é Ele que muitas vezes o adversário vem com mensagem contrária, invadindo a nossa mente, mas logo o Espírito Santo de Deus começa a dizer: você é cidadão do céu, o céu te espera, você já foi perdoado pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Vivamos em novidade de vida. Diz aí ao teu irmão: vivamos em novidade de vida. E essa novidade de vida aqui é baseado na palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz: tende, pois, irmãos, ousadia, intrepidez, para entrar no lugar santo dos santos. Ele diz assim: olha, pelo novo e vivo caminho. Que quer dizer isso? Cristo preparou um novo caminho para nós trilharmos. Cristo preparou um novo caminho para nós caminharmos. Cristo preparou um novo caminho para nós prosseguirmos, para nós caminharmos. E quem é esse novo caminho? Quem é esse novo caminho? Quem é esse novo caminho? Ele diz: eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho. Ele é o modelo, Ele é o método que nós devemos seguir. Tem muita gente procurando vários modelos, mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o único. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus.
É Jesus que nos direciona ao Pai. É Jesus que intercede por nós ao Pai. E o Espírito Santo de Deus, Ele é o agente da santificação. Glória a Deus. Diz mais a palavra de Deus, aleluia, o Espírito Santo não traz apenas os benefícios da morte salvadora de Cristo sobre a vida dos que creem no momento da conversão, mas também os capacita eficazmente para uma vida de santidade. Na próxima semana nós falaremos sobre isso. O Espírito Santo, ele nos capacita. Pastor Abimael só não consegue. Você só não consegue. Nós sozinhos não conseguiremos. Mas a Bíblia Sagrada diz que neste vaso de barro, nesse vaso, quem é barro aqui? Quem é barro? Pronto, nós somos barro. Nesse vaso de barro nós temos um grande tesouro. Aleluia. Então você pode dizer ao teu irmão: o Espírito de Deus está com você. Diz aí: o Espírito de Deus se revestiu de você. Diz aí de novo: o Espírito de Deus se revestiu de você. Aleluia. Você é a capa que Ele pegou e vestiu. Aleluia. Alguém olha para você e diz: quem era ela? É quem era. Eu quero saber agora quem eu sou. E eu sou lavado e redimido pelo poder do sangue de Jesus. E estou caminhando para o céu. Os céus é que nos interessa. Declina a tua cabeça, por gentileza, amigo fiel. Ajuda-nos a escondermos a tua palavra em nosso coração. Ajuda-nos a permanecermos de pé. Ajuda-nos a vivermos esta nova vida. Ó Deus, só nós não conseguiremos. Doce Espírito de Deus, eu te peço, ajuda-nos. Ajuda-nos a vivermos esta vida para agradar ao Pai. É o que eu te suplico, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. A palavra de Deus é doce mais que o mel. Fiquemos em pé, amados. Porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. Quero agradecer a você que nos acompanha pela rede social, pelo Facebook. Deus continue te abençoando. Muito obrigado, Bruno. Alguns irmãos de Itambé mandaram mensagem para mim, pastor Simeão: pastor Mael, a doutrina vai ser transmitida? Eu digo: olha, vai depender do Bruno. E Bruno está aqui transmitindo. Muito obrigado a você de Itambé que nos acompanha. Os irmãos lá de Itaquitinga também, que sempre perguntam: pastor Mael, o senhor vai transmitir? Vai depender do Bruno, né? Os irmãos lá de Olinda: pastor Mael, eu sou de Olinda, pastor, aqui da nossa congregação, Jardim Atlântico. Muito obrigado por ter nos acompanhado. A você também, as irmãs, uma irmã lá de Barra de Catuama, diz: pastor Mael, Deus continue lhe abençoando. Estamos acompanhando o senhor aqui em Barra de Catuama. Barra de Catuama, São Lourenço também, Pontas de Pedra. Os irmãos lá de Igaraçu recebendo mensagem: pastor Mael, o senhor vai transmitir? Pastor Mael, pastor Jean, o evangelista Maciel, o presbítero Daniel, evangelista Edivaldo, pastor Aprígio, o diácono Ramos, todos que estão nos acompanhando. Deus continue abençoando. Outros que eu esqueci, amados, irmão Diácono Severino, certo? Que Deus continue abençoando os nossos amados irmãos, certo? Eu não vou citar aqui o nome de todos, porque se postar o nome de todos aqui, postar o nome de mais de 10 mil pessoas aí é impossível, né?
Mas você que nos acompanha, Deus continue te ajudando, te abençoando, que as mãos de Deus permaneçam sobre a tua vida. Amém? E na próxima terça, me parece que é a Santa Ceia. Próxima terça, Santa Ceia, certo? Eu quero ver todos vocês aqui exaltando o Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus continue abençoando.